Pessoal, tá começando mais uma Gosdose de Coisa Alguma. Hoje a gente vai falar sobre educação e sobre os cortes que o Ministro da Educação, o Ministério da Educação, fizeram nas universidades federais e também em outras áreas desse setor público. Pessoal, para começar a falar sobre esse tema, a gente precisa, na verdade, voltar 2 semanas atrás, quando o ministro Abraham Weintraub deu uma declaração justificando os cortes de 30% em 3 universidades, na UFF, na UNB e na UFBA. Essa entrevista dada ao jornal Estado de São Paulo, nessa entrevista ele justificava, abre aspas, com esses termos, os cortes nessas universidades, porque segundo ele, em vez de procurar melhorar o desempenho acadêmico, essas universidades estavam fazendo balbúrdia. A lição de casa precisa estar feita, publicação científica, avaliação em dia e estar bem no ranking. Ou seja, o ministro acusou essas universidades de não estar bem no ranking e de praticar balbúrdia. A segunda parte, a de não estar bem no ranking, bem, não é bem assim. Essas universidades, como já foi falado em muitos jornais, são muito bem avaliadas. Estão entre as 50 melhores universidades da América Latina. A UNB, por exemplo, está entre as 20 melhores universidades na América Latina, a UNB, e a UFBA está entre as 20 melhores do continente. E elas vêm melhorando, elas vêm se aprimorando nos últimos anos, como os rankings demonstram, tanto rankings nacionais como rankings internacionais. A gente vai deixar o link aqui dessas publicações. O outro argumento era da balbúrdia. Talvez na parte da balbúrdia esteja inserida outra afirmação do ministro, que é a seguinte, que os sem terra estavam dentro do campus e gente pelada também estava dentro do campus. Talvez o ministro não considere o fato de que alguns sem terras possam ter passado no vestibular, o que acontece também, estejam dentro do campus, mas considerando que ele esteja falando do sem terra como instituição, bem, isso é algo até relativamente comum, já que os sem terra pautam a questão, são um movimento social que tratam da questão fundiária no país, e a questão fundiária é uma questão a ser analisada nas universidades. Quanto à parte do gente pelada dentro do campus, bem, isso é um argumento que ainda está sendo muito falado hoje. Sobre isso a gente vai falar um pouco mais à frente. A questão é que o ministro recuou quanto a essas afirmações. Por que o ministro recuou quanto a essas afirmações? Porque começaram a aparecer ameaças de processo sobre a questão dos cortes. Porque ficou subentendido nessa entrevista, na verdade, que o ministro estava perseguindo essas entidades, essas universidades, por terem aberto espaço para esses movimentos políticos. Tendo em vista essas ameaças, o ministro ampliou os cortes instantaneamente. Os cortes eles seriam aplicados, aparentemente, no segundo semestre, mas ele ampliou os cortes já para esse primeiro semestre para todas as universidades e institutos federais, os cortes em torno de 30%. A UNB, por exemplo, tinha sido cortado quase 45 milhões de sua verba prevista na lei orçamentária anual. A UFPE, por exemplo, vai ter 55 milhões de reais cortados de seu orçamento discricionário. Para onde ia esse orçamento, então? O orçamento discricionário ele não é usado para o pagamento de servidores públicos. Ele é usado de forma livre pela universidade. A questão é que, na verdade, essa liberdade não é tão grande, porque as universidades elas gastam esse dinheiro em manutenção, em segurança, em pagamento de luz e energia. Isso tudo está no orçamento discricionário. E quando o governo para de transferir essas verbas ou diminuir consideravelmente, a universidade deixa de ter dinheiro para manutenção e para o pagamento de bolsas também. É por isso que muitos dos reitores e de diretores dos institutos federais e das universidades federais estão dizendo que essas universidades, esses locais não vão funcionar, não vão estar abertos até o final do ano, porque não vai ter dinheiro para pagar luz, para pagar água, para pagar a manutenção dos prédios. Então, assim, o reitor aqui da UFPE disse que a universidade só vai ficar aberta até setembro, que não tinha como manter a universidade até o final do ano com essas verbas. E fica nessa questão, as universidades aparentemente não vão funcionar no segundo semestre da mesma forma que funcionariam antes dos cortes. Muita gente ainda continua defendendo esses cortes. Sobre 2 argumentos principais, o da balbúrdia, usado inicialmente pelo ministro, e o das verbas, do orçamento fiscal. O secretário de Educação Superior, inclusive, do Brasil, chegou a argumentar de que se a reforma da Previdência passasse, não precisava cortar
as verbas da universidade. Aparentemente, a reforma da Previdência vai salvar o Brasil inteiro de todos os problemas que acontecem nele. Mas, saindo dessa questão, a gente pode fazer um vídeo sobre orçamento da educação e orçamento da Seguridade Social, que são coisas diferentes. A gente pode analisar esses dois argumentos, o da balbúrdia e o do orçamento. O da balbúrdia, inicialmente, ou do pessoal pelado, ele é questionável pelo seguinte motivo. As pessoas que andam peladas nas universidades, as pessoas que fazem balbúrdia, seja lá o que seja o conceito de balbúrdia, elas não representam a universidade, elas não representam a instituição, elas não representam as centenas ou os milhares de pesquisadores que se doam recebendo muito mal pela universidade. Tem muita gente que está fazendo seu doutorado, que está fazendo seu mestrado, que passa horas do dia estudando, que passa horas do dia produzindo para a universidade recebendo um salário miserável. É claro que há um fechamento da universidade. A universidade nos últimos anos, na verdade, historicamente, ela foi fechada para a população. A universidade nunca se propôs a se abrir para a população, explicar a sua utilidade para a população. Mas a gente tem que entender essa utilidade. A universidade, pessoal, é quem produz pesquisa sobre medicamentos. A universidade é quem produz pesquisa sobre o setor energético, a universidade é quem produz pesquisa sobre a infraestrutura do país, é quem produz pesquisa sobre os problemas sociais do país, sobre violência, sobre corrupção, sobre desvio de verbas, sobre políticas públicas. A universidade ela produz conhecimento de uma forma geral, conhecimento prático, conhecimento teórico, conhecimento de curto prazo, conhecimento que vai ser aplicado também a longo prazo. Eu indico a você que acha que a universidade não serve de nada, que acha que não produz nada, que acha que ela está sucateada, que está em último lugar, que ela é uma péssima, que o Brasil não tem desenvolvimento universitário, eu peço que você vá no site da universidade de onde você mora, perto de onde você mora, e pesquise no site da universidade. Vá lá que vão ter as notícias das últimas produções da universidade, das últimas produções acadêmicas, dos últimos seminários que foram propostos por essa universidade. Esses cortes de verbas, eles vão atingir profundamente não só universidades, como também a educação básica. Mesmo o presidente tendo afirmado que os cortes, posteriormente, tendo afirmado que os cortes iam sair da universidade, da educação superior para ir para a educação básica, o levantamento do Jornal Estado de São Paulo já demonstrou que, na verdade, o MEC cortou também verbas do ensino básico. Na verdade, o MEC cortou 2,5 bilhões de reais da educação básica. No total, o MEC cortou 8 bilhões de reais da educação. Inclusive dinheiro que ia para hospitais universitários. O Hospital da Clínica daqui do Recife, por exemplo, o Hospital das Clínicas vai receber um corte considerável de verbas. É por isso que dentro da universidade o desespero está começando a aumentar. Até o restaurante universitário vai ter verbas cortadas, é possível que isso aconteça. Os institutos federais também vão ter verbas cortadas. O local onde se produz ensino técnico, uma bandeira também do governo. Aparentemente, as principais bandeiras do governo sobre a educação, que eram o EAD e a educação de base, bem, o EAD, a educação à distância, está de vento em popa, porque cortando verbas do jeito que está cortando, duvido muito que a educação presencial das universidades públicas continue como existe hoje, de qualidade, já que entre as principais universidades que pesquisam no país, entre as 20 universidades que mais pesquisam no país, que mais produzem conteúdo para o país, 20 são públicas. 15 são federais e 5 são estaduais. Apesar do presidente ter dito em entrevista recentemente à Jovem Pan que quem produzia pesquisa no Brasil era a universidade pública, a universidade privada, e não poderia estar mais errado. O grosso da produção de pesquisa no Brasil, ela vem da universidade pública, ela vem de institutos públicos. Por quê? Porque os institutos públicos eles não estão preocupados com retorno, com lucro a curto prazo, com retorno imediato. Eles pensam a longo prazo, eles pensam por políticas públicas a longo prazo. É por isso, pessoal, que a gente tem que defender as universidades públicas de qualidade. É por isso que a gente tem que defender o ensino universitário, mas é por isso também que a gente tem que defender a educação básica, a educação fundamental, o ensino médio. A gente tem que defender a educação como um todo, independentemente do político que está lá. É bom lembrar, o desmonte das universidades vem acontecendo desde 2013. Desde o governo Dilma, e existiam protestos dos universitários e dos servidores já naquela época. A gente teve greve naquela época, a gente teve ocupação de universidade naquela época. O desmonte só piorou depois com o Temer, e agora parece que a cartada final para o desmonte das universidades, do ensino público de qualidade universitário, está agora vindo com o Bolsonaro. Está começando agora, em 100 dias de governo, ele já realizou cortes maiores, por exemplo, do que
do que esses dois governos, pelo menos no orçamento discricionário. A gente vai deixar o link das informações de tudo que a gente está falando aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você tiver no Facebook, vai estar lá na postagem para você ler, para você se aprofundar sobre o tema. A gente pede que você leia, a gente pede também que você compartilhe esse vídeo, que compartilhe as notícias. É fundamental a defesa das universidades, é fundamental a defesa da produção científica no Brasil. Um país subdesenvolvido, ele não se torna desenvolvido sem educação. Isso nunca aconteceu. Coreia do Sul, Japão, os tigres asiáticos, os países da América Latina que se desenvolveram, eles precisaram da educação, eles tiveram educação como base do desenvolvimento e a gente precisa defender essa educação independentemente de quem está no poder, tá certo? Pessoal, tá acabando mais um vídeo do Algumas Doses de Coisa Alguma. Esse é um vídeo muito difícil de ser feito, tanto pela pesquisa quanto pelos problemas de gravação. Então, por favor, deixe seu like ou deixe seu dislike, dê seu retorno, comente no vídeo, se inscreve no nosso canal. Se você estiver assistindo pelo Facebook, curte, compartilha, curte nossa página também. Compartilha nossos vídeos no YouTube pelo WhatsApp, é muito fácil, é só ir lá e compartilhar aqui embaixo. Você consegue compartilhar pelo WhatsApp, consegue assistir os vídeos no WhatsApp diretamente, sem problema nenhum. Então, por favor, compartilha nossos vídeos. É muito importante pra gente seu retorno, é muito importante pra gente sua opinião e a gente precisa escutar ela, tá bom? Valeu se você está assistindo esse vídeo até o final. Um beijo no coração de todos vocês, um abraço com a alma e tchau.